Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos da ciência do Espiritismo. Hoje, dia 23 de janeiro de 2021, voltamos a apresentar o nosso programa Encontro com o Espiritismo, que, como todos têm conhecimento, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E consultando o livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação espírita, aqui na questão 456, e o estudo do nosso programa hoje é sobre o Livro dos Espíritos, que trata aqui da faculdade que tem os espíritos desencarnados de penetrar em nossos pensamentos. E às vezes as pessoas perguntam se os espíritos veem o que nós pensamos, veem sim, porque nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas invisíveis, que são os desencarnados. E quem diz isto é o apóstolo Paulo em uma de suas epístolas. Ele diz: nós estamos rodeados, somos vistos, presenciados por uma nuvem de testemunhas. Ele não se referia a testemunhas do mundo material, ele se refere em sua epístola aos espíritos desencarnados, porque Paulo, acima de tudo, acima da sabedoria, ele também era um bom médium. Paulo era médium. E ele recebia a inspiração dos espíritos elevados, dada a sua condição também de espírito reencarnado, mas espírito elevado, na missão de divulgar o Evangelho, de ser um apóstolo do Cristo. E não era qualquer um que receberia, como ele recebeu, o título de apóstolo do Cristo, porque na realidade ele era apóstolo de Jesus, embora não fosse apóstolo do grupo dos 12, mas ele era apóstolo, porque ele próprio se fez apóstolo, e ele só, pelo trabalho que ele realizou, ele trabalhou, fez mais, a sua obra apostolar foi superior a dos 12 apóstolos reunidos. Basta dizer que, apenas a título de informação, acerca do apóstolo Paulo, ele escreveu das 21 epístolas, ele escreveu 14 epístolas. 14 epístolas. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Epístola de Paulo aos Hebreus, Epístola de Paulo aos Romanos, Epístola de Paulo aos Gálatas e outras epístolas, completando 14 cartas, porque epístola significa cartas, aos companheiros de trabalho do cristianismo naquela época. E de maneira que, voltando aqui para o Livro dos Espíritos, fechando esse pequeno parêntese, apenas para adição de esclarecimento, voltamos aqui à pergunta 456, que Allan Kardec faz aos espíritos superiores. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Esta é a pergunta de Allan Kardec. E os espíritos superiores respondem: podem ver, pois que constantemente os espíritos vos rodeiam,
confirmando o que Paulo o apóstolo diz. E nós então abrimos outro pequeno parêntese, que isto nos faz lembrar um sábio, um intelectual francês, Victor Hugo, que era espírita, a família toda espírita, e ele desencarnou espírita. Escreveu muitas obras, muito romance, que ele também era romancista e poeta, um dos melhores poetas da França. E escreveu muitas obras do mundo espiritual para cá, através de Divaldo Pereira Franco. O espírito Victor Hugo. Ele, quando estava na matéria, ele dizia: os espíritos são invisíveis, mas não estão ausentes. Quer dizer, os espíritos estão sempre ao nosso lado, presentes em qualquer circunstância de nossa vida, em qualquer lugar onde estivermos, estamos sempre sob a visão espiritual dos desencarnados. E ele, fechando o pequeno parêntese, o Espírito continua: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada espírito, porém, só vê aquilo a que dá atenção, quer dizer, o que é do interesse daquele espírito. O que não é do interesse daquele espírito, ele passa de largo, porque não é do interesse dele. Eles, os espíritos, não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ora, tudo aquilo que é do interesse dos espíritos, eles estão ao nosso lado. Ao nosso lado, os bons, para nos ajudarem, a aproveitarem as nossas ideias benéficas, benévolas, para nos ajudarem. E os espíritos maus, viciados, viciosos, eles também procuram sempre incrementar, aumentar aquelas ideias, aqueles desejos nossos, porque eles têm afinidade conosco. Os espíritos se juntam aos homens pela afinidade e pelos desejos, pelos pensamentos, pelas ideias que nós emitimos, vibramos, aí atraímos os espíritos. Aí ele diz aqui: não se ocupam com o que lhes é indiferente, quer dizer, o que não interessa aos desencarnados, eles passam de largo, nos veem, se acercam de nós, mas fica só naquilo, porque eles passam indiferente, porque não interessa a eles o que nós estamos pensando, e nem tampouco o que estamos fazendo, realizando. E na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos, quer dizer, aquelas ideias, aqueles pensamentos que nós tentamos esconder de nós mesmos? Os espíritos podem conhecer? Podem sim. Eles devassam a nossa mente. A nossa mente, nós podemos colocar um cadeado para esconder os pensamentos, os sentimentos, as ideias das criaturas encarnadas que estão ao nosso lado, os encarnados. Mas não podemos fazer o mesmo com relação aos espíritos desencarnados, porque eles veem e eles devassam a nossa mente, penetram em nossa mente. Eles têm faculdades próprias dos espíritos para penetrarem a nossa mente, devassarem a nossa mente, os nossos pensamentos. Aí os espíritos respondem: muitas vezes eles chegam a conhecer o que desejariais ocultar de vós mesmos. Nem atos, quer dizer, não há procedimento, não há ideia, não há pensamentos que se lhes possam dissimular, porque eles penetram em nossos pensamentos.
veem a nossa mente, devassam a nossa mente, veem as nossas ideias e leem os nossos pensamentos, como nós lemos um livro que está na nossa frente aberto. É a mesma coisa para os espíritos. E Allan Kardec acrescenta mais uma pergunta. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder essa coisa dessa mesma pessoa depois de morta? Essa é a pergunta de Kardec. Ora, essa pessoa que está ao nosso lado, encarnada, nós podemos esconder a coisa dela. Aí a pergunta de Kardec: será que conseguiremos esconder dela depois de morta? Ela morta, da alma dela, do espírito dela? Essa é a pergunta. Vamos ver. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. É mais fácil. Aí o Espírito responde: certamente. Quando vos julgai muito ocultos, quer dizer, é fácil esconder o que pensamos da pessoa que está ao nosso lado. Mas essa mesma pessoa desencarnando, não esconderemos dela o pensamento. Aí ele diz: certamente, quando vos julgai muito ocultos, é comum ter ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam, penetram em nossos pensamentos, devassam a nossa mente fica escancarada para esses espíritos. Essa é a resposta que os espíritos estão dando a Allan Kardec. E na questão 458, Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? O que é que eles pensam de nós? Depende, responde o espírito, depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Quer dizer, os espíritos levianos, brincalhões, zombeteiros, galhofeiros, eles nos irritam, nos apoquentam, nos aperreiam, trazem aperreios para nós e riem das nossas impaciências. Quando nós estamos impacientes, porque eles nos provocam para isto, e às vezes nós nem percebemos, mas são os espíritos que nos aperreiam, que nos impacientam, não é? Então, quando nós estamos impacientes pela influência desses espíritos, eles gozam de nós, batem palmas, não é? Gostam, porque eles vêm nos aperrear. E o Espírito acrescenta: os espíritos sérios se condoem, se sentem dos vossos reveses, das vossas dores, dos vossos aperreios, e em todos os sentidos do bem eles procuram ajudar-vos. Isso é importante sabermos, como os bons espíritos estão ao nosso lado também e vêm nos ajudar quando estamos em aperreios, impacientes, eles estão ao nosso lado. Mas precisamos também ajudá-los, para que eles nos ajudem também. Como? Nos esforçando para evitarmos as impaciências, os azedumes, as agressividades. Devemos também nos controlarmos nesse sentido. E hoje nós terminamos o nosso programa, aqui baseado no livro Dois Espíritos. E entramos e voltamos a apresentar o nosso programa Encontro com o Espiritismo, em nova oportunidade, com uma nova edição, que será a continuação deste mesmo tema: influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, que trata da obsessão, das obsessões de uma forma geral,
Muita paz para todos.